Eu sou Cidinha Pardini, na verdade o nome é Maria Aparecida Pardini, ele é bem maior que eu, né, o nome. Eu falo de Araraquara, nasci lá no século passado, em 1958, 9 de junho de 1958. Então, não tive muito contato com livro na infância, né? Porque a gente não tinha livro em casa, meus pais não são alfabetizados, mas minha mãe contava a história, as histórias que ela sabia. Então, na infância, eu não tinha essa relação com os livros, mas tinha com história, porque meus pais, pessoas extremamente simples, não foram alfabetizados, então não tinha, né, essa relação com livros. Porém, me contavam histórias. E minha mãe me contava histórias de contos de fadas, que é João e Maria, contava da Cinderela, contava uma que depois, né, eu já tive muitos contatos, eu utilizei na biblioterapia, que é o velho menino e o burro. Mas eu sempre pegava livros com as amigas emprestados, eu gostava de ler. E tem algo muito interessante, assim, que como meus pais não eram alfabetizados, chegava cartas de todos os lugares para eles. Eu lia essas cartas que vinha de família. E depois eles me ditavam praticamente a carta que eles queriam que contasse para a família. E com isso, eu fui sentindo um amor muito grande pela leitura. Acho que, na verdade, eu já percebia, né, que a leitura acolhia, que a leitura trazia histórias, que a gente se emocionava com a leitura. Mas eu ganhei um livro quando eu tinha mais ou menos 15 anos, que é o Fernão Capelo Gaivota. E esse livro dialogou comigo profundamente. Por quê? Porque meus pais entendiam que era bem assim, sabe? Filha mulher não precisa de estudo. Ela vai casar, o marido dá conta de sustentar a família. Mas eu queria estudar. Eu queria estudar, eu queria estudar. E quando eu li esse livro, Fernão Capelo Gaivota, me identifiquei com a gaivota. Não, eu vou ser essa gaivota. Eu quero voar, eu quero mostrar para eles que tem coisas melhores do que essas, né? Que assim como a gaivota pode mergulhar e pescar o melhor peixe, ela não precisa esperar os pescadores chegar com os restos de peixe, jogar no mar para eles se alimentarem. Eu também posso buscar o melhor e dividir com a minha família e trazer esse contato com as coisas melhores, que nós temos direito, sim, não tem problema, que nós somos pobres, todos têm direito a muitas coisas. Então essa foi a história que me encantou, leva para todos os lados. Não tenho aquele livro, eu tenho versão recente, né? Eu não tenho aquele mais, foram livros que eu doei em época de mudança da minha vida. E assim foi a vida inteira. Eu sempre tive um livro na mão, ia acompanhar alguém no hospital, eu sempre era candidata a passar a noite com a pessoa, porque eu passava a noite lendo. E era uma delícia, eu não me cansava, eu não tinha sono, a história me alimentava. Então essa foi a minha história, assim, da infância, da adolescência, com o livro. Cidinha, né? Ainda um pouco nessa infância, quais eram tuas brincadeiras preferidas? Elas envolviam o livro, elas envolviam a literatura? Também, porque aquilo que eu lia, depois a gente ia praticar. Mas o que eu vou falar disso é da minha história na rua, à noite, no quarteirão de casa. A gente brincava. Eu até escrevi, posso pegar um livro aqui? Nesse livro aqui, A Rua dos Versos, eu escrevi, Cate, A Rua que Deixou Saudade. E essa rua, posso ler? Porque aqui fala tudo que eu vivi daquela rua. A rua que deixou saudades.
Na rua em que fui criada, era tudo muito simples. Crianças descalças, livres para andar de bicicleta, peteca, brincar de circo, cobra cega, carrinho de rolemã, patinete, bolinha de gude, pega-pega, roda-peão, bolha de sabão e brincadeiras de montão. Ah, que delícia eram as disputas inocentes, com muito respeito, decência e imaginação. Deus me livre se faltasse a bendita educação, principalmente com as pessoas envolvidas. Na hora, a situação ficava resolvida. Fosse com vizinhos, parentes, conhecidos ou não. O bem e o mal sempre existiu, mas isso não nos impedia de desfrutarmos da infância. E todos participavam da nossa diversão. Avós, pais, vizinhos viviam em união. Amarelinha não faltava desenhada no chão. E as nossas brincadeiras eram pura animação. O dinheiro era pouco, mas isso não era problema, não. Brincávamos com vagalume iluminando a nossa mão. Sentados na calçada, olhávamos para o céu e sentíamos emoção. Víamos as nuvens se tornando carneirinhos naquela imensidão. Procurávamos as Três Marias com muita atenção. Conhecíamos a lua, suas fases e evolução. A árvore de Natal era de galhos secos ou pinheiros, pintados com purpurinas ou encapados por inteiro. Os tipos e cores dos enfeites eram muito variados. Só quem viveu tais aventuras sabe como tudo era criado. As ideias surgiam na convivência dos amigos, que naquela rua se encontravam e lindos momentos criavam. Na rua onde vivo hoje, agora é diferente. Quase tudo incomoda a gente, mas temos que seguir em frente. Onde tudo é emergente, nos resta agir sempre de forma inteligente. Então aqui relata a minha infância. Os pais sentavam nas calçadas, as mulheres com bordado, com roupa para remendar, naquela época remendava as roupas. Então elas tinham essas histórias de vida, atualizavam o assunto de família e nós brincávamos na rua até a hora, o toque de recolher, agora para dentro. E todos entravam felizes porque a brincadeira tinha valido a pena. Menina, foi o presente. Eu falo que nada acontece por acaso, tudo é providência, né? Eu tive uma dificuldade para estudar, né? Porque meu pai falou, você já lê e escreve muito bem, não precisa mais ir para a escola. E aí, o meu desejo era estudar. Eu arrumava um jeito de estudar. E eu falava que eu queria ser psicóloga. Nunca pensei em ser professora, mas não. Eu estava com o livro na mão o tempo todo. Num determinado momento, fui fazer datilografia. E da datilografia, eu fui convidada para trabalhar numa instituição, que é na Unesp, que foi minha segunda casa, e lá na Unesp, isso foi em 1977, eu fui secretária por quase 5 anos. Nesse período eu casei, tive filho, prestei um concurso público dentro da Unesp. Quando chegou a minha vez de assumir, eu fui parar dentro de uma biblioteca. Meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Uma biblioteca universitária, uma biblioteca de química. O que eu vou fazer aqui agora? Senti muito medo, mas eu assumi o trabalho e rapidamente eu me identifiquei com as pessoas que ali passavam, eram muitas histórias, o buscar livro na estante para eles, o ensinar onde pegava os livros, a classificação dos livros ficaram gravadas na minha cabeça. E eu preciso do livro do Rússio, 540R, eu já falava tudo e ia com a pessoa no local. Então, a minha chefe na época
vendo uma desenvoltura boa. Cidinha, você tem que fazer biblioteconomia. E eu, que nem sabia, até chegar na biblioteca, que existia uma faculdade de biblioteconomia. Será? Eu queria fazer psicologia. Aqui você vai ficar estagnada se você não se especializar. Vai fazer biblioteconomia, você tem chance de se tornar bibliotecária, não uma auxiliar de biblioteca, uma técnica, depois que você já pode contribuir com mais coisas. Aí prestei o vestibular e fui fazer biblioteconomia, fui da primeira turma de 4 anos, foi muito bom, uma alegria muito grande, me identifiquei. O bom é assim, eu não faço aquilo que eu gosto, eu aprendo a gostar daquilo que eu faço. Isso acaba ficando muito bom para mim. Num determinado momento, eu estou folheando um livro, isso porque eu já estava na Unesp há tantos anos, não sei onde eu pus agora, tá aqui eu acho. Tá. Estou folheando uma revista brasileira, popular, e eu encontro lá uma chamada da revista no salão de beleza. Isso você ainda estava estudando? Não, isso foi depois. Durante o tempo da faculdade, eu não me lembro de ter escutado a palavra biblioterapia. E depois, eu também não interagi com ela. Só que eu sempre tinha o livro, minha sala parecia atendimento psicológico, porque tudo, vamos lá na sala da Cidinha. Eu sempre tinha uma frase para a pessoa. Podia ser minuto de sabedoria. Eu abria e lia alguma coisa para a pessoa. Então, essa trajetória também fez parte da minha formação. Isso. Eu estou lá num salão de beleza, folheando uma revista em março de 2001, que está aqui, e eu vejo biblioterapia em caixa alta e vejo. Que tal para escrever um bom livro para quem está deprimido, estressado ou ansioso? É o que prega um programa criado por um grupo de médicos e bibliotecários ingleses. Eles acreditam que a leitura favorece a reflexão. Ao se colocar no lugar do personagem, aprende-se a lidar com situações difíceis e a aplicar isso na vida real para ganhar equilíbrio. Pronto, é isso que eu quero ser. Eu quero trabalhar com a biblioterapia. É isso que eu faço. Eu vivo lendo, eu vivo escrevendo alguma coisa para as pessoas, para confortar, para levar ânimo para a pessoa, para ajudar a pessoa a lidar com alguma situação. Sendo bibliotecária da Unesp e tendo acesso às bases de dados, já comecei meus levantamentos bibliográficos. Eu queria saber o que tinha no Brasil. E essa página aí, você foi comprar revista depois? Não, eu fiz uma coisa tão feia na época. Eu falei para a proprietária do salão: menina, eu posso levar essa folha para mim? Ela falou assim: se quiser, leva a revista. Não, só tem interesse nessa folha. Olha o que eu fiz, arranquei com a mão, porque isso era o que tinha de importante naquela revista para mim. E ela anda comigo dentro do livro do Ackman, que quando ele foi lançado, eu já comprei, ele tá aos pedaços, todo marcado, todo rabiscado, que desde 2001 que ele anda comigo, inseparavelmente do livro Logoterapia em Contos, né? Do Cláudio Garcia Pintos, que ele fala o livro como recurso terapêutico. Olha o estado desse livro também. E junto com ele, eu ganhei esse livro do Jonas Ribeiro, de uma amiga minha. Falei: Cidinha, você precisa conhecer o livro Ouvidos Dourados, Jonas Ribeiro. Ganhei esse livro, e esse livro caminha comigo. Esses 3 livros caminham comigo desde aquela época. Assim, é minha Bíblia na biblioterapia. Tudo eu volto neles, eu me respaldo neles. Eles me sustentaram na caminhada. Aí na verdade eu demorei um pouco. Eu estudei,
logo no ano seguinte, eu apresentei já um trabalho num congresso lá na Paraíba, e como eu descobri no Brasil, queria saber quem no Brasil trabalhava com a biblioterapia, eu descobri que tinha 3 bibliotecárias, passamos a ser amigas, né, até hoje, que é a Marília Pereira, que eu encontrei um livro dela de 86, falando da biblioterapia, no Instituto Cego do Paraíba. Aí eu vi a Clarice Caldin, que ela estava fazendo mestrado em biblioterapia. Eu tenho disquete com a dissertação dela, que veio por correio naquela época. E encontrei também a Eva Seites, né? Outra bibliotecária, também em Florianópolis, que atuava em hospital, porque também é enfermeira. E aí, nossa, essa biblioterapia fui lendo, ela pode ir para qualquer lugar. Ela pode ir para os asilos, para presídio, para a praça, para a escola. E aí, a princípio, eu fui com ela para as palestras. Porque como eu apresentava trabalhos em congresso, eu sempre ia falando da importância dos recursos humanos no ambiente de trabalho. Porque para falar das técnicas biblioteconômicas, muitos iam para falar, mas para falar dos recursos humanos, para que esse trabalho fosse implantado da forma que precisava, com suavidade, inclusive, não tinha pessoas para falar, porque a gente não estava na área de recursos humanos e psicologia, eram bibliotecários. Só que como eu gostava, eu fazia muitos cursos voltados para o RH, eu levava sempre bibliotecários criativos podem gerar talentos e superar desafios no novo milênio. No ano 2000 eu apresentei esse trabalho e morrendo de medo, foi o primeiro trabalho público que eu apresentei, e ele foi selecionado para ir para o site da Fundação Getúlio Vargas. Isso me deu segurança para continuar falando, né? E depois eu apresentei o trabalho de biblioterapia, né? Biblioterapia, o encontro perfeito entre o bibliotecário, o livro e o leitor, no processo de cura através da leitura. Estão preparados para essa realidade? E olha como foi importante. A Clarice Caldin fala para mim, e já falou isso publicamente, que a tarefa é trabalhosa, né? A teoria é linda, mas a prática você tem que se dedicar. E que muitas vezes ela pensava, estamos preparados para essa realidade? Ela lembrava do meu texto. Então, a gente foi caminhando, nisso eu fui ganhando depois maturidade. Não só no assunto, mas como também na vida. Porque eu fui percebendo o quanto eu poderia melhorar em mim para poder ajudar o outro a se melhorar. E aí eu fui fazer uma pós em psicologia e depois também eu fiz psicanálise. E aí sim, eu ganhei força para poder ir para atendimento clínico. Então, a partir daí eu atuo com a biblioterapia em palestras, onde sou convidada, na Zunat, Universidade da Terceira Idade, principalmente, me convidam, mas também em outros lugares, em paróquia, vou para os congressos, para a empresa, e o resultado é maravilhoso sempre. O que é que um livro consegue fazer, quanta transformação ele traz na vida de uma pessoa, assim como transformou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa 100% melhorada pela biblioterapia. Que legal, Cidinha. E dentro da Unesp, você conseguiu aplicar alguma coisa nessa perspectiva da biblioterapia? Não. Eu penso que a biblioterapia devia ter por sua primeira casa as bibliotecas. Eu atuava em uma delas, mas eu não consegui. Eu era convidada pelo Recursos Humanos para dar palestras, que a minha palestra acaba indo para o lado motivacional, porque se trabalha com RH. E aí eu fui fazer
um aperfeiçoamento em dicas lúdicas para pais e professores. E até na nossa camiseta do curso tinha os dizeres, o principal era: se brincadeira tem hora, que tal agora? Então, durante um semestre, encontro quinzenal, a gente aprendia brincando o dia todo a trazer bem-estar para a nossa vida. E aí eu tenho uma história engraçada que eu falo no meu livro. Nós fomos convidados a fazer uma prática de uma arte que a gente fazia na infância. Aí pensei, nossa, eu adorava tocar campainha das casas e sair correndo. Adrenalina pura. Aí uma pessoa, a Meire, uma bibliotecária também, estava comigo nesse curso, falou, nossa, eu também amava. Meire, então, professor, pode fazer em dupla? Pode, Meire, vamos fazer? Vamos. E quem é que disse que nós conseguimos fazer? A gente parava num portão, uma olhava para um lado, vem vindo um carro, tem gente na janela. Nós não conseguimos praticar esse ato de apertar uma campainha e sair correndo. E aí foi até engraçado que nós chegamos na biblioteca e contamos para uma das pessoas, olha, nós saímos hoje para fazer uma prática para a semana que vem e não conseguimos. Que prática é essa? Era apertar uma campainha de uma casa e sair correndo. Mas, Cidinha, ninguém nem ia perceber. Quem é que ia pensar que duas coroas ia estar fazendo uma arte dessa? Mas o que é essa preocupação que o adulto tem em relação ao julgamento? Isso ficou para mim, essa prática me mostrou o quanto nós vestimos aquele terno que a Clarissa Píncola Estés conta do terno de Zabô, né? Que a pessoa está toda aleijada dentro do terno, mas ela faz questão de se torcer toda e andar com um terno perfeito. Está toda quebrada por dentro, mas ela está mostrando um terno perfeito. E isso é o que muito de nós fazemos. Eu vi que ela toca no ser humano e transforma. E isso acontece com uma leveza muito grande. E cada vez que eu dava uma palestra, como eu levo bastante dinâmica para as palestras, as pessoas se soltam e no final vêm falar comigo. E aí várias pessoas diziam assim, olha, você tem um cartãozinho? Onde você atende? Como que eu faço para agendar, para ser atendida por você? E eu não atendia, mas eu já tinha todo esse percurso. Eu já tinha feito todo esse trajeto de conhecer a teoria, eu sabia a importância da prática, eu sabia que a biblioterapia não caminhava sozinha, ela pode ser e deve ser, inclusive, multidisciplinar. Eu penso nela como uma árvore, né? Então, a formação que sai do tronco, eu já tinha, e esses galhos podiam ser ramificados. E aí, por conta dessas perguntas que me faziam, onde você atende, eu acabei criando a coragem de ir para atendimento clínico. E não só ir para atendimento clínico, né? Também fui para algumas instituições. Fui para ILPES, né? Instituto de Longa Permanência do Idoso. E na época da pandemia, eu tenho relatos lindos. Nada podia entrar em nenhum lugar. Mas eu entrava com a biblioterapia através de uma telinha, né? Que tinha alguém, que sempre nós temos alguém, que eu falo que faz o papel de anjo na nossa vida, que se encarregava de colocar aquele público em contato comigo. Eu criava o link, mandava, e a profissional do local colocava essas pessoas numa sala, conectado na televisão, e eu fazia o encontro com esse pessoal, o encontro em grupo,
E muitas vezes eu saía escondido de casa, porque é um período que a gente não podia sair, com máscara, com luva, fazia o pedido online para o mercado, o pedido chegava e eu ia lá entregar na porta do asilo aquilo que eu ia utilizar para a dinâmica do dia com eles. Pirulito, bala, às vezes eu mandava bolo para o café da manhã, que num determinado momento eles recebiam medicamento, então parava para uma pausa do café. E o que eu fazia nessa pausa, para a gente não ficar parado, eu perguntava que música eles gostariam de ouvir. E a maioria gostava de ouvir Roberto Carlos. E aí eu colocava a música do Roberto Carlos para eles, 10 minutinhos para eles tomarem o café, os remedinhos, e depois a gente falava sobre a história, o que eles sentiram, quais foram as lembranças deles, os lugares que eles puderam visitar em pensamento, o que aquela música, como foi que ela contribuiu, aquela música que eles escolheram, contribuiu de alguma forma. E esse trabalho foi maravilhoso, porque a assistente social escreveu para mim um dia que num período onde essas pessoas não podiam receber visita nenhuma de ninguém, eles se preparavam toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, sentavam naquela sala esperando a televisão ser ligada e eu aparecia na tela contando histórias. Então eu chegava, por meio dessa tecnologia, em lugares onde ninguém podia entrar naquele momento. Então foi muito gratificante. Depois eu recebi um convite para ir para presídio. Confesso para você, Catiane, que assim, não vou. Foi o terceiro convite que eu recebi em lugares diferentes. Eu falo, não vou. Gente, em presídio eu não entro. Eu tenho medo que me peça alguma coisa e eu saia fazer achando que eu estou fazendo um bem para a pessoa. Eu tinha medo do que eu podia fazer, porque eu não me sentia preparada para isso. Até que em um determinado momento, mais uma vez, chega uma pessoa, que é esse anjo que vem te dar a mão, Cidinha, me dê a oportunidade de te levar para conhecer esse projeto no presídio. Eu trabalho com as meninas, é lindo, eu levo leitura, você trabalha com a leitura. Você aceita fazer uma visita? Conversamos muito e eu falei, aceito, desde que se eu chegar lá e falar, Silvia, eu não consigo entrar, você fala, não, Cidinha, sem problema, eu vou respeitar o teu limite. E isso foi muito tranquilo, chegando lá, quer dizer, você se despe de tudo, né? Dos seus documentos, da bolsa, do livro que você levou, você entra. Sou eu e passa por aquele sistema de segurança, por aquelas portas frias e duras, mas quando você atravessa essas portas, você encontra um ser humano, cheinho de dores e de amores, assim como você. A pessoa lá pronta para te receber, para ouvir uma história, para contar a história dela. E ali aconteceu um lindo trabalho. Eu não estou mais nesse trabalho, eu fiquei lá por um semestre, mas a Silvia Nassif desenvolve com maestria um trabalho lindo, levando as pessoas a olharem para si, a reconhecer seus erros, a saber que merece uma nova chance, que a gente muda, que a leitura transforma. E quando você pede para elas escreverem relatos da identificação delas com o livro, é a coisa mais linda. Elas entram no livro, entram na personagem. Um dia nós chegamos lá, puxa, a gente podia pensar de algum dia fazer um teatrinho. Nem precisamos. Nós chegamos lá com o livro, não me lembro o nome agora, primeiro foi Autos da Compadecida, que também lemos o livro inteiro ali no coletivo, mas eu vou lembrar o nome de um livro que nós fomos, que quando nós chegamos lá, a gente deixa o livro e volta e vai acompanhando as fases da leitura.
chegamos, fomos surpreendidos. Assim, nós podemos fazer um teatro da leitura que nós já fizemos? Claro! Olha, foi a coisa mais linda, surpreendente. Elas faziam até o apito da ambulância. Foi lindo, lindo demais. Elas foram tocadas, elas entravam na história. E quando a gente está dentro da história, você não pensa em outra coisa. Você é a própria história. E você constrói ali a tua identidade. Você vê o quanto do outro tem em você. E você vê que ali tem caminhos diferentes daquele que você tomou, que você pode caminhar por outros vieses. Por exemplo, eu gosto muito de um conto que tem aqui, acho que As Duas Estradas. Você encontra uma bifurcação, e nessa bifurcação você tem que decidir para que lado eu vou. E um dia eu contando essa história numa palestra, a pessoa falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Assim, sempre em frente, sempre em frente. O em frente para mim era o lado que ficava mais fácil. E agora eu entendi que eu posso voltar se aquele lado que eu achei que seria o mais fácil não me levou onde eu gostaria de ir. Então você aprende a se olhar, a voltar para a tua história e se dar uma chance. Mas são muitas histórias, Kátia, muitas, muitas histórias lindas com o livro para esses lugares que eu passei. Cidinha, eu acho que é bem interessante, né? Não sei se você consegue, né, mensurar esse tempo, o tempo que você passou estudando, né, para depois colocar, né, ali a mão na massa, né? Porque eu acho que é o medo de muita gente quando inicia na biblioterapia, né? E aí quer estar pronto, quer estar preparado e faz cursos e mais cursos e estuda, né? Então eu acho que é muito interessante, né, a gente pegar vocês que são referências e ver que vocês também passaram por isso, né? Sim, nós passamos, porque você vai abrindo caminho, né? E o caminho se faz muitas vezes ao caminhar, né? Ele não está pronto. A gente encontra, né, lugares, né? Tem lugar que você não consegue passar com facilidade, mas você sabe que pode. Você faz um ajuste aqui ou aqui, você chega do lado de lá. E todas nós passamos por momento assim. Eu precisei de muito tempo, porque eu tinha esse tempo também de lidar com as minhas emoções, lidar com a rejeição, lidar com a questão do não pertencimento. Eu tive que trabalhar essas questões em mim para ganhar força. Então, primeiro eu fui me cuidar, para depois cuidar melhor do outro. E às vezes, por mais que a gente faça, a gente não se sente pronto, porque você não começou. Só não comece se você ainda não tiver essa bagagem de conhecer o real sentido da biblioterapia. Então, vai fazer curso, vai se preparar, porque tem pessoas que têm maior facilidade de chegar e dizer assim, ah, não, eu li sobre biblioterapia, eu vou marcar o encontro. Espera um pouco, o que você vai fazer com aquilo que for apresentado depois daquele momento? Sabe por quê? Uma simples história infantil, e eu trabalho muito com a história infantil e infanto-juvenil. Por que, Cidinha? Porque ela toca com muita leveza na dor que a gente traz. Lia Luft fala que a criança é o chão que a gente caminha a vida inteira. Tudo você vai lá na infância. Naquela raiz, existe muitas coisas que estão adormecidas. E às vezes você olha para uma pessoa e desperta um sentimento, essa pessoa não te fez nada, porque você está sentindo isso por ela. Ela lembrou com certeza alguém que lá no passado despertou esse sentimento em você. Então isso tem que ser trabalhado. E como que eu trabalho outros se eu nem me entendo? A gente nunca vai se entender totalmente,
mas tem que estar preparado. Às vezes, numa roda, uma simples história infantil. A escritora se fez presente num momento de encontro online. E a escritora contou que ela escreveu porque ela foi abusada muito tempo, e o filho tinha que escrever uma história, estava na adolescência, na escola, e ela foi contar a história que ela poderia ajudar adolescentes, crianças, para tomar cuidado com o seu corpo, para não ser abusada. E aí, ela contou essa história, uma pessoa com 60 anos entrou numa catarse, porque ela lembrou de um abuso que ela teve na infância e ela nunca comentou a respeito. E como lidar com isso? Se você não estiver preparado, porque você não pode deixar a pessoa com aquela dor. Se a história despertar alguma coisa, se eu não sou psicanalista, se eu não sou psicólogo, eu tenho pelo menos que saber o recurso que eu posso utilizar para colocar aquela pessoa num espaço de conforto. Então, como que eu faço isso, Cidinha? Lógico, se você despertou uma dor, conte alguma coisa que vá amenizar aquilo. Se você puder depois, você senta do lado dela, você pergunta se ela já procurou um profissional para cuidar dessa dor. Então, existem situações assim, mas tem saída, você só tem que saber, assim, não é só ter conhecimento, tem que ter também habilidade. O conhecimento sozinho não serve para muita coisa. Se você não tiver habilidade para colocar esse conhecimento em prática, você faz o que com ele? E aí, não é uma rua de mão única, é uma pista de mão dupla, porque as duas partes se complementam, a prática e a teoria. Você vai ver, mas eu vi isso lá quando eu estudei tal coisa. Eu posso utilizar esse recurso agora. Você pode fazer uma dinâmica na hora, porque a tendência se desperta uma emoção do riso, todo mundo ri. Se desperta do choro, de dor, as pessoas ao redor acabam também sofrendo com aquela mesma emoção. Então, você que está mediando tem que saber como conduzir para tirar desse momento, né? Então, não é só, eu fiz o mergulho na biblioterapia, agora eu estou totalmente preparada. Não, você conheceu mais um pouco dessa caminhada, né? Muitas coisas são de responsabilidade sua. A partir do momento que você teve um conhecimento e você viu que aquele conhecimento te leva a uma prática boa, a bons resultados, opa, vou estudar mais a respeito. E eu posso convidar pessoas que me tragam segurança nas primeiras vezes que eu for praticar. Então tem muitos caminhos, Catiane, muitos. Encontrei, inclusive para implantar a biblioterapia em alguns lugares. Quer dizer, dentro da biblioteca, eu nunca nem tentei implantar. Eu fazia era a minha parte, que eu lia frases, eu indicava livros, eu acolhia com leitura, mas não fazia nada além disso. Porém, eu tentei levar para o hospital. Não consegui. Não consegui ir para hospital particular, não consegui em hospital de SUS. Eu consegui entrar com um movimento de palhaço-terapia. Aí eu entrei, aí eu contava história. Aí tenho até uma história para contar, que como acontece biblioterapia, Cidinha, mas até o mesmo de contadora de história, que vai lá no hospital e conta uma história para a pessoa. Não, isso eu aprendi com a Marília Pereira. Quando eu fui para um congresso e me encontrei pessoalmente com ela em 2002, a Marília Pereira falou: Cidinha, quando a gente vai para o hospital,
A gente passa lá no centrinho das enfermeiras e pergunta se podem entrar nos quartos, os quadros que existem lá, para a gente saber de que forma a gente pode levar alguma coisa. E uma vez com esse grupo de palhaço terapia de uma cidade que eu morava, na pediatria, eu entro, e também é um grande desafio, a gente se preparava e era assim, ó, estamos nesse momento nos fortalecendo, lá passou da porta do quarto para dentro, quem está no leito tem atendimento médico, tem atendimento das enfermeiras, nós vamos lá para levar alegria. Tá, só que você se depara com uma criança que levou um coice do cavalo e abriu a cabeça, vem de um sítio, nem sempre os pais podem estar com essa criança na enfermaria. Você quer ler para a criança, contar uma historinha? Às vezes ela tem trauma da escola e só de você chegar com a prancheta, com desenho e lápis, que a gente usava uniforme, levava os lápis no bolso, uma prancheta aqui. Ela falou, tem um menino num quarto que vocês vão entrar, ele não quer saber, ele detesta professor, ele não quer medicamento, esse menino vai xingar. Nós entramos, chegamos lá e falei, oi, quanta criança linda, tinha meia dúzia de crianças naquele quarto, 6 leitos. Quanta criança linda, hoje a gente podia começar cantando, hein? Quem sabe cantar, atirei o pau no gato. As crianças, esse menino fala assim para mim, eu não gosto dessa música. Ah, mas então vamos cantar a música que você gosta. Qual que você ensina pra gente? O menino ficou quieto. Aí eu falei, tem alguma música que você gostaria de cantar? Eu adoro conhecer música nova. Capelinha de Melão. Ah, vamos cantar Capelinha de Melão? Quem sabe ele vai ensinar a gente. Sabe por quê? Minha avó cantava para mim. Quem cantava essa música para você? Minha mãe. Vamos cantar Capelinha de Melão? Cantamos Capelinha de Melão. A partir daí ele aceitou a prancheta, os lápis, ele pintou. E depois disso a gente teve informação de que ele aceitou melhor os medicamentos que chegavam, a presença do médico. Então, assim, e aí, se você não tivesse habilidade, você ia deixar ele ali, ir lá cantar, atirei o pau no gato com as crianças que queriam, e ele que não queria ficaria ali no canto? Não, biblioterapia é inclusão. Então, eu tenho que arrumar uma maneira de incluir, e a pessoa tem liberdade de participar ou não. Assim eu faço nos encontros de equipe, inclusive em empresa. Agora eu vou fazer uma dinâmica, e essa dinâmica depois no final, eles vão ver, quando não houve colaboração, o que é que aconteceu, porque em determinado momento da dinâmica vocês se cansaram. É porque eu tirei algumas pessoas sem eles perceber da dinâmica. E quem ficou se sobrecarregou com aquilo que eles não podiam deixar cair no chão. E aí vai entender na prática, porque a biblioterapia é sentir. Então, se eu vou falar, Cidinha, aqui na equipe tem alguém que é bloqueado por medo, sabe? Não avança porque tem medo. Tu tem que perguntar, parece que tem que ser validado. Aí eu levo acho que é Kobe Yamada, que ele vai falar da oportunidade. O que eu faço com uma oportunidade? Aí eu vou preparar a sala com o momento para ver quem é que tem coragem. Então ele precisa superar o medo para encontrar uma oportunidade. Ele vai ver que muitas vezes a oportunidade estava ali presente o tempo todo e ele não percebeu. Ele vai ver como é gostoso quando você chega naquela oportunidade. E ele vai ver o quanto o medo o impediu de avançar. Por isso que eu falei que só o conhecimento não adianta. Você tem que ter a habilidade para colocar a história
com a pessoa. E cada pessoa com aquela história, porque cada pessoa traz a sua história. Então não vai reverberar da mesma maneira com todos, né? Aquele lá vai ter uma reação, esse vai ter outro. De repente ali tem uma pessoa que é depressiva, tem uma pessoa com TDAH, tem uma pessoa que detesta ler, tem uma pessoa que detesta falar da história dela, e tem uma pessoa que ela conta com prazer a história dela. Então, como é que eu vou adequar para todos essa história que eu trouxe? Porque uma única história serve para muitas coisas. Hoje, ainda pouca remuneração se tem com o trabalho da biblioterapia. Talvez porque ela ainda não chegou a todos nesse entendimento que a gente já tem, né? Porque a biblioterapia, ela vem somar de uma forma grandiosa. Por que, Cidinha? Porque quando eu utilizo a biblioterapia junto com a psicanálise ou junto com a psicologia, o livro me permite chegar com mais facilidade onde eu não chegaria só com a psicologia ou só com a psicanálise. Por quê? Porque a hora que eu conto uma história, chega uma pessoa que fala assim para mim, eu olho para a pessoa, eu sei se ela não está bem, em determinado momento tem algum sentimento que você gostaria de começar falando, ou já posso fazer uma leitura para você do que eu selecionei hoje? Normalmente as pessoas falam assim, Cidinha, você é uma bruxinha do bem. Você tocou exatamente naquilo que eu estava sentindo, mas eu não queria falar, né? Ou às vezes você lê um livro tão conhecido, Pedro Vira Porco-Espinho, e a pessoa que não estava com problema nenhum fala, mas você quer ver eu virar porco-espinho? Aí ela conta, você fica sabendo mais um pouco dela. Bom, porém, eu vou dar uma amarrada nisso, assim, nós podemos profissionalizar a biblioterapia. É um trabalho, nós investimos em livros, em formação, nós temos gasto, isso tudo é matéria, e matéria se compra com dinheiro. Para comprar isso eu preciso ganhar. E a gente se prepara, então o seu trabalho tem que ter reconhecimento, né? E às vezes a gente, mas como eu já sou aposentada, não tem problema, você tem, são coisas diferentes, você ter o seu salário daquele trabalho, aqui é um outro trabalho que você faz e que você precisa ganhar por ele, porque é um trabalho e você se prepara. Mas eu fiz muitos trabalhos voluntários. Ainda faço. Hoje eu já me dou o direito de falar assim, olha, você vai me remunerar por isso? E aí a pessoa, às vezes sim, mas quando você passa o valor que não é abusivo, a pessoa acaba não... esse dinheiro é fulano que estava pensando se ia ou não, né? Aceitar o convite, dar uma palestra, aceitou, nós podemos deixar para outra oportunidade. Pode acontecer isso, mas também pode acontecer de a pessoa nem te questionar sobre o valor, nem te questionar. Então eu penso que você já não tem aquele dinheiro que você pensou em cobrar. Se ela não aceitar o teu trabalho pagando por ele, não tem problema, você já não tem esse dinheiro, você não está perdendo. Você está deixando de ganhar, mas você não está perdendo. E quando a gente ganha essa consciência, tudo é o autoconhecimento também para as decisões que você vai tomar. Você pode escolher alguns lugares, não, aqui eu vou, porque eles não têm condições de pagar. Não, aqui não, é uma empresa que tem muitos recursos. Então você vai cobrar, é claro.
Então tem os dois lados. E, bom, eu aprendi muito. Então, se você me pergunta, Cidinha, onde o livro te levou? O livro me formou. A pessoa que eu sou hoje deve ao livro toda essa caminhada e todo esse lugar por onde eu passei. Mas por onde eu passei, sempre, há muito tempo, pessoas diziam, Cidinha, você tem livro publicado? Principalmente se você vai para congresso, para algum lugar, né? É o site profissional, livros publicados? Não tenho. Tenho artigos, mas também nunca divulgo, nunca divulgava. Aí na pandemia, eu falei, peraí, eu tenho que deixar meu legado, né? Eu tenho que deixar escrito, porque vai que o Covid me leva. Eu não escrevi nada a respeito da história e as pessoas sempre, Cidinha, tem em algum lugar escrito isso que você faz? Então eu escrevi, eu e a biblioterapia, uma história de amor. E aqui eu conto muito disso que eu falei nesse nosso encontro agora. E tive a felicidade de ter a Clara Haddad prefaciando meu livro. E depois, quando eu estava na metade dele, epa, eu olhando, nossa, eu quase falei só de livro infantil. Eu tenho que escrever um livro infantil, infanto-juvenil, porque ele é minha base praticamente para esse trabalho. Aí eu escrevi O Brilho de Maria, Andréa Nogueira, né, do Viva e Deixa, contadora de história do Viva e Deixa Viver, prefaciou, não, me deu a honra de fazer a contracapa dele. Escrevi O Brilho de Maria. Aí já me perguntaram, é você escrevendo para sua filha? Outros, é você deixando aí uma história, né, com a sua mãe? Não pensei nada nisso quando eu escrevi. Fluiu. Só que hoje eu vejo que aqui eu sou uma Maria. Todas as pessoas querem brilhar. E eu quis brilhar um dia, lógico, senão não estaria onde eu estou. E todas nós queremos brilhar, todos nós temos um brilho aqui dentro, que não é para brilhar, para eu sou melhor que o outro, não, é para iluminar o outro, é para iluminar o ambiente onde eu estou com as melhores coisas que existem, né? E a partir daí, depois fui convidada para escrever vários prefácios de livro, estou em antologias, em coletâneas, com poesia, com crônicas. Isso me deixou muito feliz e não parei mais. Então isso foi em 2022, de março a junho de 2022, e de lá até agora, não faz 3 anos ainda, eu já estou em 14 livros. Então foi uma trajetória linda, que eu descobri que eu posso também estar aqui. E de tempo em tempo, né, eu promovo uma imersão com o nome Mergulho na Biblioterapia. Nós já estamos na 4ª, agora vai contando um online, então já vou para a 5ª edição, que tem um provavelmente chegando. E aí surgiu a ideia de uma das participantes, Cidinha, vamos fazer um livro, então, contando relatos e experiência. Então surgiu esse livro, Mergulho na Biblioterapia, Relatos que Inspiram. Em julho de 2024, na imersão do mergulho aqui em Araraquara, muitas dessas mulheres estiveram presentes de vários lados do Brasil, que escreveram no livro. Tivemos a honra de ter por prefaciadora a Clarice Caldin, uma querida, e agora estou em um novo projeto aí que será lançado em abril, acho que é 26 de abril, na Livraria da Vila em São Paulo. É um livro Práticas de Biblioterapia com selo na saúde. Eu estou na organização desse livro e também eu tenho 2 capítulos escritos ali. Escrevi um e finalizo o livro, que até agora é surpresa, mas vou falar, né, que é Quem Cuida do Biblioterapeuta.
tá? Então fecho com esse capítulo aí, o livro. Quem desenhou, eu idealizei esse desenho aqui, a Mariana Rosa, uma menina na época 14 anos, filha da Ilma Rosa, que também está aqui na caminhada da biblioterapia com a gente. Ela desenhou, ia falando como eu queria, vinha em casa, eu falava as cores, os detalhes, e ela foi a ilustradora, então, desse livro. Esses 3 livros, então, eu publiquei com a Cândido, do Rio de Janeiro. É isso a trajetória, então. Ah, tá, então me tornei escritora, aí fui convidada a ocupar uma cadeira na Academia Araraquarense de Letras, no final de 2022, em 2023 eu assumi, por patrono Mário Quintana, que eu falo dele em todos os lugares, porque ele me ensinou que o livro nos traz a dupla delícia de podermos estar só e ao mesmo tempo acompanhado. E eu já fui acompanhada por livros em muitos momentos de dores, inclusive na minha vida. Sou grata, imensamente grata à biblioterapia. Eu sou a pessoa que sou hoje pela literatura. Nossa, qualquer palavra que eu buscar vai ser menor do que eu estou sentindo, tá? Porque foi primeiro gratidão pelo convite, me senti honrada de poder contribuir. Falo que é uma missão, é um propósito essa biblioterapia na minha vida. O livro não me deixou desistir. O meu amor por ele me fez continuar. Os desafios que eu encontrei não me deixaram parar, porque cada pouco alguém me procurava justamente por aquilo que eu levei com os livros. E esse momento é uma honra, gratidão imensa a você. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você escolheu fazer, honrando os bibliotecários, né, as bibliotecárias, no caminho da biblioterapia, que toca no coração da pessoa e transforma essa pessoa para melhor, sempre, em qualquer lugar, em qualquer idade, independente de ser alfabetizado ou não. Acabou.